Já pararam para pensar que coisa maluca é essa de ouvir vozes e músicas que simplesmente aparecem do ar, saindo de uma caixinha? Pois é, essa é a magia do rádio, uma tecnologia que mudou completamente o nosso mundo. E por trás de toda essa mágica tem uma física fascinante e, claro, uma história cheia de personagens e reviravoltas. Então, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina uma época em que uma caixa de madeira, exatamente como esta, um rádio Zenit de 1937, era o centro das atenções na sala de estar. Era ali, em volta dele, que as famílias se juntavam para ouvir as notícias, as novelas, as músicas, se conectando com o resto do mundo de um jeito que nunca tinha sido possível antes. E quando a gente conta a história do rádio, a lenda quase sempre começa com um nome que todo mundo já ouviu falar: Guglielmo Marconi. Ele é visto como o grande herói, sabe, o pai da telegrafia sem fio. 700. Esse número por si só talvez não diga muito. Mas e se eu disser que esse é o número de vidas salvas no naufrágio do Titanic, lá em 1912? Pois é. O resgate só foi possível porque o navio conseguiu mandar um SOS usando o sistema de telegrafia sem fio de Marconi. Só esse evento já catapultou ele ao status de lenda mundial. E os feitos dele são, de fato, impressionantes. A gente vê uma evolução absurda. Ele começou em 1896 com uma transmissão curtinha pelo canal de Bristol. 3 anos depois, já estava cruzando o Canal da Mancha. Em 1901, ele fez o que parecia impossível, uma transmissão que cruzou o Atlântico. Com isso, claro, veio o Nobel de Física em 1909. E para coroar, num gesto super teatral, em 1931, ele acendeu as luzes do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, a partir do seu iate na Itália. Marconi não era só um cientista, ele era um showman, um empreendedor com uma visão de futuro incrível. Ok, essa é a história que a gente sempre ouve, a versão clássica. Mas vamos nos aprofundar um pouco. Será que Marconi foi mesmo o único gênio por trás de tudo isso? Teria sido ele o primeiro? A verdade é que a invenção do rádio está longe de ser obra de um homem só. Na real, foi uma verdadeira corrida global. Uma competição com muitas mentes brilhantes em vários países diferentes, todas elas trabalhando, competindo e muitas vezes construindo em cima do trabalho das outras. O Marconi, na verdade, se apoiou no trabalho de gigantes. A base de tudo foram as ondas eletromagnéticas, que o Heinrich Hertz demonstrou que existiam. A partir daí, as peças do quebra-cabeça foram se encaixando. O Sir Oliver Lodge melhorou o detector, o aparelho que sentia as ondas. Lá na Índia, o J.C. Bose criou um detector ainda melhor. E claro, a gente tem que falar de Nikola Tesla. A contribuição dele foi tão essencial que a Suprema Corte dos Estados Unidos, décadas depois, em 1943, deu a ele a primazia da invenção. Agora, a história fica ainda mais interessante quando a gente descobre um nome que, infelizmente, quase sempre fica de fora dos livros de história: Roberto Landel de Moura. Um padre e cientista brasileiro que pode ter sido um dos verdadeiros pioneiros na transmissão da voz humana sem usar nenhum fio. E olha, isso aqui não é achismo, a gente tem provas concretas. Landel de Moura registrou a patente de um telefone e um telégrafo sem fio, primeiro aqui no Brasil, em março de 1901, e depois nos Estados Unidos em 1904. E o pulo do gato é o seguinte: a gente está falando de transmitir a voz, não só o código Morse. Isso anos antes de muita gente. E esse reconhecimento da genialidade dele não é de hoje, não. Em 1900, um jornalista chamado J. Rodrigo Botetti já escrevia que o Landel foi o primeiro que penetrou e descobriu os grandes segredos da telúrica etérea. É uma forma super poética de descrever a atmosfera e as ondas invisíveis, né? Mas mostra que o feito do padre brasileiro já era reconhecido naquela época. E o mérito do Landel fica ainda maior quando a gente pensa nas condições que ele tinha. Diferente dos cientistas europeus e americanos que tinham laboratórios, técnicos, enfim, toda uma estrutura, o Landel era o time de um homem só. Ele era o sábio que inventa, o engenheiro que calcula e o operário que forja as peças. Ele fazia tudo. Certo, toda essa briga pela invenção é fascinante, mas ela levanta uma questão essencial. Deixando um pouco de lado quem inventou, como essa mágica toda funciona? Qual é a física que está por trás do rádio? A palavra-chave aqui é uma só: ressonância. Pensa num balanço de parquinho. Se a gente empurra ele no ritmo certo, na frequência natural dele, ele vai cada vez mais alto, com pouquinho esforço. O rádio faz a mesma coisa. O sintonizador, aquele botão que a gente gira, fica procurando a frequência exata de uma estação. Quando ele acha, o sinal daquela estação é amplificado ao máximo e todos os outros são praticamente ignorados. É assim que a gente escolhe o que ouvir no meio de tantas ondas no ar. Então, vamos seguir a jornada do som.
Lá no estúdio, a voz pega uma carona numa onda de rádio, a chamada onda portadora. Esse sinal tudo misturado é amplificado e, puf, lançado ao ar pela antena da emissora. Aí, no nosso rádio, a antena capta essa onda, que vira um sinal elétrico bem fraquinho. É nesse momento que a mágica da ressonância acontece. O sintonizador agarra só a frequência que a gente quer, joga a onda portadora fora e o que sobra? A voz original. Depois de uma última amplificada, pronto, a música está tocando na sala. É bem louco pensar que essa tecnologia com mais de 100 anos ainda está por toda parte, né? Mas é claro que ela não parece mais com aquela caixa de madeira do começo. Então, como foi que o rádio evoluiu das antigas e enormes válvulas para o software que hoje define o nosso mundo? Olha, a imagem fala por si só. De um lado, o rádio de 1937, que era praticamente um móvel. Do outro, um rádio de 2017, definido por software, que cabe na palma da mão. A função é a mesma, mas a evolução da tecnologia é uma coisa de outro mundo. E o legado sem fio que aqueles pioneiros deixaram pra gente é gigantesco. O rádio que a gente ouve na internet usa a mesma lógica, só que com pacotes de dados em vez de ondas pelo ar. Esse tal de rádio definido por software significa que funções que antes precisavam de peças físicas agora são só linhas de código. E o mais importante, os princípios do rádio são a base para o Wi-Fi, para o Bluetooth, para a comunicação do nosso celular. Tudo isso nasceu naquela corrida pelo sem-fio. No fim das contas, a história do rádio, com seus heróis famosos e seus pioneiros esquecidos como o nosso Landel de Moura, ensina uma lição muito poderosa. Grandes saltos tecnológicos raramente vêm de uma mente só. Eles vêm de muitas vozes, de muitos lugares diferentes. Isso nos faz pensar. Quais são as vozes esquecidas da ciência e da tecnologia que a gente precisa resgatar e ouvir hoje?